Dia, aqui é o professor Nelson, o pastor Nelson. Vou trazer para vocês uma live bem legal, uma live top. Graças a Deus, estou aqui glorificando, agradecendo pela tua presença, agradecendo por este dia. Deus é bom o tempo todo. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor nosso Deus por tudo que Ele tem feito para conosco. E eu vou falar sobre batalha espiritual, entendendo e vencendo principados, potestades e hostes malignas, à luz de Efésios capítulo 6. Eu tenho uma imagem muito linda aqui sobre guerra espiritual. Vamos ficar ligadinhos aí. Estejam conosco. Tá? E o meu trabalho, fiz uma pesquisa. Guerra espiritual, um assunto muito importante. Tem um livro top, Manual Bíblico para Batalha Espiritual e Libertação. É um tema muito importante, muito especial. Destaca a natureza espiritual, o foco na compreensão dos principados e potestades e a aplicabilidade prática para a vitória cristã, alinhando-se bem com todo o conteúdo do estudo. Guerra espiritual é um assunto muito importante. O nosso texto, Efésios capítulo 6, versículo 12, porque nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí nós vamos abordar o nosso estudo sobre principados, potestades e hostes malignas. Esteja aí conosco, ligadinho conosco, vamos estar explicando sobre este assunto. Já fiz várias lives sobre este assunto, já trabalhei com guerra espiritual, é forte, não é fácil. Porém, em todas estas coisas nós vamos sendo vitoriosos, né? Eu coloco óculos, mas não dá bem. Eu estou operado de cataratas, estou bem, graças a Deus, com alguma observação, mas estou indo bem. Então, queridos, principados, vamos ver, definição e natureza, são ordens superiores de seres espirituais ou autoridades espirituais e humanos, ou seja, humanas, que exercem poder em determinados territórios ou esferas. E potestades são autoridades e poderes subordinados com capacidade de influenciar e governar. Hostes malignas são forças espirituais do mal que atuam em batalha espiritual contra os fiéis. No contexto histórico do século I, o Império Romano, sob o sistema do principado, governo do imperador como príncipes. Então, o uso das palavras gregas archê, que significa principados, ou exousia, que são potestades, que indicam poder e autoridade aplicáveis a autoridades humanas e espirituais. E o ambiente cultural da época era muito influenciado pelas religiões pagãs, cultos e ameaças espirituais. Aí nós vemos em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A batalha descrita é na realidade espiritual, uma batalha real no mundo invisível, que exige um preparo espiritual muito forte. Nós não vemos, mas percebemos ou sentimos, ou temos revelações ou visões sobre este assunto. O uso da metáfora da armadura de Deus para a proteção espiritual
quando a Bíblia diz, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né, mas contra os principados e potestades, e nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. É uma armadura que é um símbolo, é uma metáfora, né, de um soldado romano, e que envolve a proteção espiritual, a verdade, a justiça, a fé, a salvação, a palavra de Deus, a paz, a oração. Como nós vamos derrotar esses principados? Através de orar fervorosamente e jejuar para fortalecer a comunhão com o nosso Deus. Revestir-se da armadura de Deus, conforme Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 18, confessar os pecados, renunciar ao mal e resistir a Satanás, submetendo-se à vontade do Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Promover o bem, agir com fé, com confiança, viver em obediência à palavra de Deus, reconhecer que a vitória nossa foi conquistada na cruz do Calvário através de Jesus, e nós temos o poder divino que está aí para que nós possamos usufruir, e a autoridade do nome de Jesus, a palavra do Senhor nos diz, eu vos dei a autoridade sobre serpentes e sobre escorpiões. Então, o estudo sobre prosperidade, eu falei prosperidade, né? O estudo sobre principados, potestades e hostes malignas mostram que esses termos se referem a uma hierarquia de seres espirituais, principalmente no contexto bíblico. São frequentemente descritos como ordens, como hierarquias e autoridades, né? Ordens angelicais superiores ou territórios governados por príncipes de demônios. Potestades são autoridades subordinadas ou governantes que exercem esse poder, podendo ser anjos bons ou anjos maus. Hostes espirituais geralmente se referem às forças ou tropas espirituais, muitas vezes ligadas ao mal, que batalham no âmbito espiritual. Na teologia cristã, há uma distinção entre principados e potestades que obedecem a Deus e aqueles que estão sob o domínio do diabo, formando forças espirituais do mal, conforme nós já lemos aqui em Efésios capítulo 6, no versículo 12. Na cruz, Jesus derrotou toda a autoridade maligna, desarmando principados e potestades, Colossenses capítulo 2, versículo 15. E o termo também pode referir-se a autoridades humanas, que são governantes terrenos, aos quais os cristãos devem submissão e respeito. Romanos capítulo 13, versículo 1 ao versículo 7. Assim, a Bíblia apresenta-nos uma dualidade entre autoridades espirituais e terrenas, ambas sob a soberania de Deus, mas em diferentes papéis e níveis de influência. Então, resumindo aqui, principados são ordens angelicais superiores ou territórios governados por príncipes, podem ser espirituais ou humanos. Potestades são autoridades ou governantes subordinados, exercendo poder e autoridade em diversas esferas. E hostes espirituais são forças ou tropas espirituais, geralmente associadas à batalha espiritual e domínio do mal. Compartilhe aí com outras pessoas. Como nós podemos interpretar Efésios capítulo 6, versículo 12 no contexto histórico? Esse estudo, na realidade, ele nos mostra uma estrutura espiritual e humana de autoridades, com ênfase na vitória de Cristo sobre as forças malignas e na importância de respeitar as autoridades humanas justas. Efésios capítulo 6, nós vemos aí o contexto histórico, que deve ser interpretado e considerando a situação da igreja em Éfeso no século I depois de Cristo. Dentro do Império Romano,
onde Paulo escreveu sua carta, provavelmente entre 61 e 63 DC, depois de Cristo. Na época, os efésios eles enfrentavam influências espirituais e culturais fortíssimas. E nós podemos, em nossa pesquisa, aqui em nosso estudo, que eu fiz um apanhado geral de vários livros, de vários sites e de vários assuntos, para fazer aqui em um PDF este trabalho que eu estou passando para vocês. E como eu disse, na época os efésios eles enfrentavam influências espirituais e culturais fortíssimas, onde havia a presença de religiões pagãs, cultos mágicos e práticas de feitiçarias. Nós vemos isso em Atos, no capítulo 19. Além da hostilidade contra o cristianismo. E esse ambiente era marcado por uma batalha espiritual real, não literal contra pessoas, mas contra forças espirituais malignas que dominavam as esferas invisíveis. Portanto, nós vemos Paulo aí usando a metáfora da armadura do guerreiro romano para ilustrar a necessidade de os cristãos se protegerem espiritualmente. E ele destaca que a luta dos fiéis não é contra a carne e o sangue, ou seja, contra pessoas, mas contra principados, potestades e os príncipes das trevas deste século, Efésios capítulo 6 e versículo 12, referindo-se a ordens espirituais malignas que influenciam o mundo. O texto exorta os cristãos a estarem fortalecidos no poder do Senhor e revestidos da armadura de Deus, que simboliza a verdade, a justiça, a fé, a salvação e a palavra de Deus para resistirem a esses ataques. Paulo estava preso em Roma quando escreveu, e provavelmente seu contato com os soldados romanos o inspirou a usar a linguagem bélica. E dessa forma, o contexto histórico de Efésios capítulo 6, versículo 12, mostra aí, reflete a realidade da igreja primitiva, lutando contra essas influências malignas por trás das autoridades e poderes que dominavam a sociedade daquela época, ressaltando a necessidade de constante vigilância e de uma fé espiritual para perseverar na vida cristã. Que fontes históricas descrevem principados, potestades daquela época? As fontes históricas que descrevem principados e potestades na época do Novo Testamento são variadas e incluem textos bíblicos, contextos culturais e documentações do período romano. No século I, essas expressões podiam se referir a autoridades humanas quanto a entidades espirituais. E do ponto de vista histórico, o termo principado estava relacionado ao sistema político romano denominado principado, que abrangeu o governo do imperador como príncipes, primeiro cidadão, desde o início do Império Romano, em 27 AC, que é antes de Cristo. Até o século III, o principado significava uma monarquia mitigada em que o imperador detinha um poder absoluto nas províncias, mas formalmente respeitava as instituições republicanas em Roma. Essa ideia de autoridade suprema influenciava como as pessoas viam os principados em termos de domínio e poder político. Aí nós vemos as palavras gregas originais usadas no Novo Testamento para principados, archê e potestades, que eu até já mencionei, exousia, que tem significado amplo, desde começo ou governo,
até autoridade ou poder. Elas aplicavam-se tanto a autoridades humanas como governantes romanos e líderes judaicos, quanto a entidades espirituais. Textos do Novo Testamento, como Efésios e Colossenses, mostram que Paulo usava esses termos para se referir a poderes espirituais malignos que exerciam influência sobre o mundo e as pessoas, contrastando com a autoridade de Cristo. Além da Bíblia, fontes históricas do Império Romano, sobretudo documentação histórica e política, mostram o funcionamento do Império Romano como regime político dominante no tempo em que Paulo escreveu suas epístolas. Essa base cultural e política informava a compreensão das palavras sobre principados e potestades usadas na linguagem espiritual. Portanto, as fontes históricas para compreender esses termos incluem documentação e estudos sobre o Principado Romano como sistema político. O uso das palavras gregas arché e exousia em contextos bíblicos e culturais da época. E escritos do Novo Testamento, especialmente as cartas paulinas, que discutem autoridade espiritual e política. E referências a autoridades religiosas e governamentais no século I em Roma e províncias. Essas fontes, na realidade, ajudam a contextualizar os principados e potestades, tanto como estruturas políticas reais, quanto como forças espirituais nas crenças do cristianismo primitivo. Tranquilo? Como derrotar esses principados e potestades e hostes malignas? Para derrotar esses principados, potestades e hostes malignas, a Bíblia e a teologia cristã apontam para um combate espiritual que se dá principalmente por meio da oração fervorosa, por meio do jejum, a fé e a submissão a Deus e o uso da armadura de Deus descrita em Efésios capítulo 6. A luta não é contra pessoas, mas contra carne e contra sangue. A luta não é contra pessoas, entre aspas, ok? Entre parênteses, carne e sangue. Mas contra poderes espirituais malignos que atuam nos lugares celestiais. Jesus, ele nos ensinou que enfrentar tais principados requer oração, requer dedicação, requer comunhão com Deus, requer oração, como exemplificado no livro de Daniel, onde o profeta ele enfrentou resistência espiritual fortíssima por 21 dias e foi assistido por um anjo, príncipe. Nós vemos isso em Daniel no capítulo 10, versículo 12 ao versículo 13. Portanto, o jejum e a oração continua sendo base muito forte, e a busca sincera pela presença de Deus são elementos essenciais para que nós possamos vencer o nosso adversário. Além disso, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18, recomenda que os cristãos se revistam da armadura de Deus, que inclui o cinturão da verdade, a couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a oração. Confessar os pecados, renunciar às obras das trevas e resistir ativamente a Satanás e submeter-se a Deus também são atitudes que fazem o inimigo fugir. Tiago, capítulo 4 e versículo 7. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Agir no espírito, oposto ao das obras malignas,
da região ou ambiente é uma forma de derrubar fortalezas espirituais, com ações concretas como generosidade, o serviço e a promoção do reino de Deus. No cerne, a história contra as forças malignas foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. E o cristão, ele luta todos os dias, a todo instante, a todo momento. É uma guerra espiritual, contínua, 24 horas. É uma guerra espiritual que não tem fim. E o cristão está lutando aí, dependendo do poder de Deus, confiando na sabedoria de Deus e força para prevalecer. Esse combate é um combate espiritual e exige disciplina, exige fé, exige oração, jejum, obediência à palavra de Deus. Então vejamos aqui um resumo prático para derrotar os principados, potestades e hostes malignas. Oração e jejum, buscando a direção e a proteção de Deus. Revestir-se da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Confessar pecados e renunciar ao mal. Resistir a Satanás, submetendo-se a Deus. Tiago capítulo 4 e o versículo 7. Agir com fé, promover o bem na esfera afetada. Lembrar sempre da autoridade e vitória de Jesus Cristo sobre todo o mal. Assim, queridos, o combate espiritual é baseado na dependência do poder de Deus e na vida de comunhão com Ele, não em força humana própria. Porquanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6 e o versículo 12. E uma manifestação de intercessão é normalmente chamada de guerra espiritual. E há diferentes opiniões sobre esse tipo de oração. Na maioria dos casos, a batalha espiritual não deve ser realizada confrontando-se diretamente os principados e potestades sobre cidades e nações. Esses espíritos malignos são chamados nas Escrituras de principados e potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. São seres demoníacos de alto escalão que habitam nos lugares celestiais e não em seres humanos. Esses espíritos demoníacos, eles são espíritos realmente que foram expulsos, né? Quando houve a guerra, houve peleja no céu, e Satanás e os seus adeptos foram expulsos para a terra. Eles têm uma função diferente, né, da função dos demônios que habitam em seres humanos. Então nós observamos também espíritos malignos que habitam as pessoas, mas nós precisamos e temos o poder do Senhor, temos a glória do Senhor em nossas vidas, para que nós possamos vencer essa batalha espiritual, essa guerra espiritual e sermos fortes no Senhor. O Senhor Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus supremo, ok? E eu vou mencionar aqui para vocês alguns livros recomendados que tratam do tema batalha espiritual, principados, potestades e hostes malignas, que podem realmente aprofundar o teu conhecimento. Eu tenho também aqui as referências, ok? Várias referências, onde eu busquei o assunto, mas eu vou passar para vocês aqui uma lista de livros que podem ajudar, e você, se está com papel, caneta aí, vai anotando aí. Nós temos Batalha Espiritual e os Anjos de Deus, lutando contra principados e potestados, de Abraham Kuyper, Casa Publicadora Paulista. É um livro que oferece uma abordagem bíblica e teológica aprofundada sobre anjos e batalhas espirituais.
é ideal para quem quer conhecer a doutrina dos anjos e as forças espirituais. Nós temos também um livro muito legal que é da Neuza Eteóquia, Deus quer a sua cidade, a luta contra principados e potestades. É um livro focado na guerra espiritual e na vitória do povo de Deus sobre autoridades espirituais malignas nas áreas humanas e espirituais. Nós temos também, de Alexandre Soares, A Batalha Espiritual, um livro com explicação prática sobre Efésios capítulo 6, versículo 12, e o enfrentamento dos principados, potestades e hostes espirituais da maldade. Temos um livro, Batalha Espiritual, do pastor Eric Santana. É um livro com linguagem acessível, que trata do apoderamento de territórios espirituais e formas práticas de vencer as adversidades espirituais. Esses títulos, na realidade, eles são reconhecidos no contexto cristão e baseiam-se em escrituras, nas escrituras, e experiências históricas de batalha espiritual. Eles são livros indicados tanto para estudos teológicos como para o preparo do cristão na sua vida prática. Mas tem outros e outros livros, muitos livros. Rebecca Brown, por exemplo, tem vários livros, são vários livros que falam sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual. Eu espero que você tenha compreendido este assunto. Nós falamos, na realidade, sobre a batalha espiritual, entendendo e vencendo principados, potestades e hostes malignas, à luz de Efésios capítulo 6, versículo 12. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Qualquer coisa pode me procurar no privado, se alguém quiser o material em PDF, entrem assim no meu privado e nós podemos estar enviando para vocês. Um grande abraço, tenham um lindo dia na presença de Deus, oremos uns pelos outros e vivamos no presente momento como se Cristo voltasse hoje, como se Cristo voltasse agora. Sabemos que a nossa luta espiritual é uma luta muito forte, mas nós somos mais do que vencedores. Um grande abraço.